Você que acompanha Notícias Agrícolas, nós estamos de volta. Eu sou Virgínia Alves e nosso destaque agora é safra de laranja. Fundecitrus divulgou hoje, então, o número oficial da safra do Brasil e confirmando aquela tendência que a gente já vinha acompanhando aqui no Notícias Agrícolas, o clima trouxe aí como resultado uma quebra expressiva na produção. Mas para a gente entender o que isso significa na prática, o que esse número final traz, eu convido para conversar com a gente aqui no Notícias Agrícolas, então, o Vinícius Trombin. Seja muito bem-vindo mais uma vez, Vinícius. Obrigado, Virgínia. Vamos lá, então, Vinícius. Safra 21-22 de laranja, encerrada com produção total de 262,97 milhões de caixas, de acordo com esse relatório divulgado na manhã dessa segunda-feira, 11 de abril, pela Fundecitrus. A gente já vinha conversando há algum tempo aqui no Notícias Agrícolas, né, Vinícius? Relatando essa quebra, mas eu quero que você explique pra gente o que significa esse número e o quanto que o clima tirou da produção brasileira desse ano. Pois é, Virgínia, a gente, logo que fizemos a primeira divulgação da safra, em maio do ano passado, nós tivemos uma seca drástica aí, né? E ela foi implacável no cinturão citrícola. A seca perdurou, para a gente ter uma ideia, aí, até setembro, de maio a setembro, nós tivemos um volume de chuva 70% abaixo da média histórica. Ela só começou a melhorar em outubro em diante. A partir do começo de outubro até esse último mês, as chuvas foram melhores, mas no acumulado de maio do ano passado até abril deste ano, nós tivemos aí cerca de 30% abaixo da média histórica. E aí os frutos ficaram muito pequenos, a queda de frutos prematura, ela aumentou muito, e com isso a gente teve uma redução, uma quebra da estimativa inicial em torno de mais de 10%, né? Quase 11%. 31,20 milhões de caixas, né, Vinícius? Isso, essa foi a quebra entre a primeira estimativa e agora com o resultado final, já com todas essas intempéries climáticas aí colocadas, né? Vinícius, você tocou em dois assuntos que eu quero falar com você. O primeiro deles é em relação ao tamanho da fruta, né? Ele ficou abaixo, eu queria saber qual era a expectativa de vocês e qual que foi o resultado final da safra. Já havia uma expectativa que o clima não seria favorável, né? Mas ele foi muito pior do que as previsões meteorológicas. Então, nós prevíamos uma laranja já pequena, de 158 gramas, mas ela ficou muito menor do que isso. Ela atingiu, na média, 143 gramas. Esse número de 143 gramas é 15% menor do que o número que a gente teve de peso médio das últimas 5 safras. Então, realmente, as laranjas ficaram muito miúdas, né? Aqueles frutos, mesmo agora, né? A gente foi colher as laranjas tardias, nós vimos que os produtores, né, nas suas colheitas, viram que essas laranjas não atingiram o peso, né? Mesmo com as chuvas, elas não cresceram tão bem quanto todo o potencial de crescimento que elas tinham. E Vinícius, em relação à qualidade dessa fruta, como é que ela chega ao mercado? Tem qualidade inferior por conta do clima? Tem alguma outra questão que vale a pena a gente mencionar quando a gente fala em relação ao tamanho e qualidade dessa fruta sendo ofertada nesse momento? Olha, o percentual dessa fruta que é consumida no mercado de mesa, né, a fruta fresca, in natura, é muito pequeno, né? Então, dessas 263 milhões de caixas, só cerca de 40 milhões de caixas chegam até o consumidor final, né? Consumida in natura. Então, é feita uma seleção dessas frutas, né? E a gente continua tendo um excelente padrão de qualidade nessa laranja que vai para a mesa, porque é uma seleção das melhores laranjas. Em relação à taxa de queda de fruto, que você também mencionou que foi muito alto, Vinícius, eu queria entender o que significa isso, o que vocês observaram de diferente em relação aos últimos anos? Nós tivemos queda expressiva, né? 21,80% dos frutos, né, que originaram nas árvores foi o maior índice
que o Fundecitro já mediu desde 2015, né? Isso é causado, então, pelo segundo ano consecutivo de seca, né? Muito forte, e aí as perdas são grandes, né? Em relação às pragas e doenças. E nessa safra especial, o que nós percebemos é que ganhou mais importância a leprose, né? Então, ela vem crescendo ano após ano, desde 2018, quando nós tivemos uma queda maior de leprose, né? E ela vem crescendo todos os anos, né? Vinícius, eu vou aproveitar que você puxou o gancho aí para as doenças, que a Fundecitrus há alguns meses já vem fazendo uma campanha muito forte contra o greening, né? E eu queria saber se essa campanha tem surtido efeito, se o produtor recebeu esse alerta, está cuidando aí do seu pomar, como é que está a situação do greening? Olha, o greening ele é a doença mais preocupante, né, do cinturão citrícola. Ela é preocupante porque ela vem crescendo, né? Nós temos praticamente 23% das árvores contaminadas, e esse número ele cresce ano após ano. Se não tivesse havido, né, o arranquio de plantas contaminadas no ano passado, né, esse número seria ainda maior, né, ele chegaria superaria 26% de aves contaminadas com greening, quer dizer, então a erradicação ajuda a diminuir o índice total de plantas contaminadas, mas a gente percebe que está havendo uma escalada da doença, né, no cinturão citrícola. As recomendações para que o Fundecitrus faz, né, no controle da doença, para que a gente não atinja os níveis tão preocupantes quanto os da Flórida, né, que eles já têm taxa de queda, o que a gente estava falando agora, né, de mais de 40%. Então, enquanto a nossa taxa de queda aqui está em 20,80%, né, num ano super atípico quanto esse que a gente está tendo, a taxa de queda da Flórida já supera mais de 40%. E lá, sim, por conta das árvores contaminadas com greening, né, que aumentam a taxa de queda e diminuem o tamanho dos frutos. Então, essa é a nossa preocupação primordial, né, que deve ser do citricultor, para que não atinja esses níveis, né, e não coloque toda a citricultura em risco. Para isso, continuam as recomendações do Fundecitrus, né, no manejo, principalmente manter os insetos a população de insetos, né, em níveis menores dentro dos pomares. Para isso, tem que fazer o controle, né, com os inseticidas, né, para manter essa população baixa de insetos, e também além de cuidar dentro da, né, erradicação de plantas doentes, também, né, mas além de cuidar dentro da fazenda exclusivamente, também tem que olhar para fora da fazenda, né, e trabalhar em conjunto com os citricultores, né, vizinhos, para não deixar plantas contaminadas, né, em fundos de quintal, ou plantas contaminadas perto de pomares comerciais, né, em propriedades que não são de citros, né, mas tem ali um pé de laranja, um pé de tangerina ou limão mais contaminado, né? Então essas árvores elas são focos para a disseminação da doença em propriedades comerciais, né? Então toda atenção dentro da fazenda e também fora da fazenda. Perfeito. E Vinícius, daqui para frente, né? Você trouxe aqui para a gente então que o balanço de maio de 21 a abril de 2022, as chuvas finalizaram aí com 30% abaixo da média histórica, mas qual é a condição que a gente tem para essa safra que começa agora, né? É ruim ainda em termos de condições de clima, de tempo muito seco, aliviou de certa forma. O que a gente tem para esse novo ciclo? Essa é a pergunta que todo mundo gostaria de ter a resposta, né? Nós estamos aí entrando na safra, né? Depois do florescimento das laranjeiras, com uma condição de clima melhor do que nós tivemos nessa safra que está se encerrando,
mas o clima vai ser fundamental, né, para o desenvolvimento da safra, daqui para frente, né? Então, na época de enchimento dos frutos, né, que começa ali a partir de maio, é fundamental que a gente tenha chuvas satisfatórias para que a gente tenha, de fato, uma safra positiva no ano que vem, né? Nesse ano que está se iniciando, nesse próximo ano safra, né? Mas nós ainda não terminamos também os trabalhos, né, de campo. Nós estamos fazendo, nesse momento, as derriças, e aproveito aqui a oportunidade para agradecer todos os citricultores que têm ajudado, que têm colaborado e permitido, né, que suas fazendas sejam amostradas. Nós, então, nesse momento, estamos levantando o número de frutos por árvore, colhendo laranjeiras, trazendo essas laranjas para Araraquara. Aqui a gente conta, pesa, então é um trabalho muito minucioso e muito objetivo, né? A nossa metodologia não é subjetiva, né, de projetar a safra. Então, isso tudo está sendo feito com muita responsabilidade para trazer o melhor número para o setor, né, o número mais confiável para o setor sobre a próxima safra. Perfeito. Vinícius, muito obrigada pela sua disponibilidade mais uma vez. A gente sabe que encerra uma safra, vocês já começam a trabalhar em outra, então eu te espero aqui mais vezes para a gente continuar acompanhando e na torcida para o clima ser um pouco mais positivo, mais amigo do produtor nesse ano, né, Vinícius? Já são 2 anos aí de bastante irregularidade, o produtor está precisando desse incentivo vindo lá de cima. Obrigada, meu querido, até a próxima. Obrigado, Virgínia. Um abraço, então, até mais. E abraço a todos da sua audiência. Portanto, então, Fundecitrus confirma a safra 21-22 de laranja com quebra aí de pelo menos 30 milhões de caixas. O número exato é 31,20 milhões de caixas a menos, de acordo com a Fundecitrus. Isso é reflexo, então, de 2 anos de clima bastante irregular. O Vinícius Trombin trouxe aqui pra gente que 2 problemas chamaram bastante atenção. O tamanho do fruto ficou bem abaixo do que era esperado naquela primeira estimativa solta pela Fundecitrus no ano passado, e a taxa de queda de fruto da árvore também foi bastante significativa nesse ano. Lembrando que o Brasil tem então a segunda safra prejudicada pelas condições climáticas, segunda safra produzindo em menor escala. O produtor começa agora já a pensar nesse próximo ciclo que inicia no cinturão citrícola, e o Vinícius trouxe para a gente mais uma vez: o produtor precisa estar atento ao green, cuidando dentro da sua propriedade, mas também fora dela para combater essa doença. Lembrando que, falando ainda de estoque de suco de laranja, né, os estoques têm aí os níveis mais baixos dos últimos 5 anos. Isso chama atenção. O Brasil produzindo em menor escala, e a Flórida também deve ter uma das safras mais baixas dos últimos anos nesse ano. A gente precisa acompanhar bem de perto para saber como é que esse mercado vai se comportar daqui para frente. Bom, eu agradeço muito sua audiência e companhia, mas não sai daí que já a gente volta. Participe das nossas mídias sociais no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter @Notiagre. E para assistir todos os nossos vídeos, se inscreva no YouTube e na Twitch Notícias Agrícolas Oficial.